A maior bênção que nós podemos ter na vida é a bênção de ser filhos, é a identidade de filhos. O Senhor Jesus faz uma menção sobre isso no capítulo 8 de João, do Evangelho de João, quando ele diz que os judeus, e incluindo toda a humanidade, todos que vivem na prática do pecado são escravos do pecado. Aí ele diz que conhecereis a verdade vos libertará. Os judeus, eles fazem defesa dizendo, nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus fala, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O filho fica para sempre na casa, mas o escravo não fica para sempre. Ele está falando dele Jesus, que é filho e que é o único que tem poder para libertar as nossas vidas e nos fazer permanecer na casa. Porque no capítulo 14 de João, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. Então, Jesus fala que o filho fica para sempre na casa. E ele está ali nos incentivando a buscar a identidade de filhos. Romanos capítulo 8, versículo 16, o Senhor vai dizer, através do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. Essa é uma das funções tremendas do Espírito Santo, nos convencer, nos trazer convicção, nos fazer sentir que somos filhos. Porque o escravo não fica para sempre em casa. Quem fica para sempre é o filho. Quem tem privilégios são os filhos. Só os filhos podem ter a liberdade na casa do pai. Os escravos não. O escravo, mesmo estando na casa do Senhor, ele não se sente bem, não se sente à vontade, não se sente digno. E então essa é uma das maiores bênçãos que nós podemos ter da parte de Deus, é a identidade de filhos. Quando nós olhamos para a tentação de Jesus ali no deserto, a gente vai ler a Bíblia e se a gente não meditar e não tiver uma revelação, a gente vai achar que a grande tentação de Jesus foi transformar pedra em pão, foi pular do penhasco, receber o grande reino do mundo todo que a antiga serpente estava oferecendo para o Senhor. Mas quando a gente dá uma analisada, a gente vai perceber que a grande tentação de Jesus não foram essas coisas. A luta de Satanás contra Jesus era fazer ele ter dúvida a respeito da sua verdadeira identidade. É tanto que quando a tentação começa, o diabo começa dizendo, se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. 40 dias atrás, Jesus tinha ouvido o próprio Pai dizer, tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus afirmou a identidade de Jesus, você é meu filho. Eu tenho prazer em você, eu tenho alegria em você. Então quando o diabo vem para atacar Jesus, a primeira palavra é, se tu és o Filho de Deus. Então ele queria colocar dúvida. Se Jesus tenta provar para o diabo sua identidade, ele já estava caindo na tentação. Significava que ele tinha dúvida a respeito disso. E a dúvida atrapalha a fé. E você vai perceber no fundo que Jesus, em cada resposta, é como se ele estivesse dizendo, eu não preciso provar para ninguém, nem para você, nem para mim mesmo, nem para o mundo que eu sou filho. Eu já sei que sou filho. Isso já está resolvido dentro de mim. Então, na verdade, o que o diabo queria tirar de Jesus era a convicção de filho. Como ele quer fazer com cada um de nós. Por que o inimigo tenta levar a gente por um caminho insinuoso, um caminho de pecado? Porque quando a gente peca, a dúvida vem. Começa a fragmentar a fé. E essa dúvida, ela vem de tal maneira que daqui a pouco você nem acredita mais que é filho de Deus, que é recebido por Deus, que é amado por Deus. E uma vez que o inimigo alcança esse nível de dúvida, o resto ele faz. Por isso que o apóstolo Pedro fala na sua carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz, sede sóbrios, vigiai, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando quem possa tragar. E a verdadeira luta dele é colocar incredulidade, dúvida a respeito da nossa filiação. Então, se existe uma coisa que nós precisamos proteger, se já temos, é proteger a identidade de filho, a convicção de que somos filhos. E se de repente você não tem essa convicção, não tem essa revelação, não nasceu de novo, buscar Jesus, se arrepender dos seus pecados, se entregar a Cristo Jesus, para que então você possa ter a certeza de que é filho de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quantos receberam Jesus, a eles foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não deve continuar na condição de apenas uma criatura de Deus. Você precisa buscar ser filho. Só é filho de Deus aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e passa a declarar obediência total a Ele.
Ou seja, você troca de paternidade. Você troca da paternidade do sistema do mundo, do pecado, e você diz: agora eu entrego minha vida para Jesus e eu declaro minha fé nele, que somente ele pode me salvar, somente ele é digno da minha adoração. E você abandona os santos, as imagens de esculturas, você abandona o estilo de vida pecaminoso, estabelece uma vida com Deus. E você então vai ter a identidade de filho, e isso será a maior bênção da sua vida. Você vai perceber. Deus abençoe.